Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Lado a Lado Cast. Eu sou a Guta Nascimento, eu sou jornalista e estou aqui hoje para mediar um bate-papo, uma roda de conversa, uma troca de informações sobre o câncer de pulmão. A nossa missão aqui hoje, nesse episódio, é falar muito sobre o enfrentamento, as dificuldades nessa jornada de cuidados do paciente com câncer de pulmão, sobretudo de um ponto de vista que é muito delicado e muito importante de ser observado, que são as dificuldades na comunicação entre os cuidadores, as pessoas que estão exercendo esse papel de cuidar de quem tem câncer de pulmão e a equipe multidisciplinar que atende a esse paciente. Então, para esse bate-papo, essa troca de visões, de informações que podem ajudar todo mundo que está junto com um paciente nessa jornada, a gente convidou aqui o Instituto Lado a Lado pela Vida, convidou 3 pessoas muito especiais e que vão contribuir muito para esse debate. A gente está aqui hoje com a Cleide Nunes, que está exercendo esse papel de cuidadora. A gente está com a Karina Gambaroto, que é enfermeira, vai falar um pouquinho aqui sobre o dia a dia dela. E a gente está aqui com a farmacêutica, a Daniela Arcanjo. Então, muito obrigada a todas vocês pela presença aqui, pela participação. Eu vou pedir nessa primeira rodada para vocês se apresentarem brevemente, né, falarem um pouquinho sobre a profissão de vocês, sobre esse exercício do cuidado. A gente começa, então, com você, Cleide. Por favor, seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu sou a Cleide, sou cabeleireira e atualmente estou atuando aí como cuidadora, né? Estou cuidando do paizão e estou aí, para o que der e vier. Muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço. Você, Karina. Sou Karina, trabalho como enfermeira há alguns anos, trabalho no Hospital Mário Covas há 12 anos e 10 anos, mais ou menos, atuando em oncologia e cuidados paliativos. Certo. O Mário Covas é um hospital estadual aqui de São Paulo, né? Hospital estadual, isso. Tá bom. Você, Daniela, é farmacêutica? Sou farmacêutica. Primeiro, obrigada pelo convite de participar aqui com as meninas, com vocês. Eu sou farmacêutica de formação. Trabalho no SUS há 15 anos, 12 só nesse hospital, é um hospital estadual. Mário Covas, trabalho junto com a Karina. E nos últimos 12 anos eu sou coordenadora, gestora da grande área, onde a oncologia demanda um grande tempo e dedicação dos nossos funcionários. Então, que seja uma manhã enriquecedora, que a gente possa conversar bastante sobre o tema e chegarmos aí num desenvolvimento, pelo menos para angariar, né, apoiar-nos nessa batalha. Com certeza. Cleide, vamos começar com você, essa primeira rodada, que a gente sabe o quanto acho que Karina observa isso no dia a dia, né? Daniela, a gente sabe o quanto é desafiador, né, cuidar de uma pessoa. E no seu caso, você falou, você é cabeleireira, não foi necessariamente uma opção de trabalho sua, foi um desafio que surgiu na sua vida, na vida da sua família. Você pode contar um pouquinho como é que se deu esse processo de você se tornar uma cuidadora? Olha, no começo foi tudo um susto, né? Porque você não está preparada e do nada vem essa bomba e cai pra gente. Mas assim, a gente no começo ficou perdido, mas também quando nós se achou, a linha foi certa, né? Aí a família é grande, a família ajuda, está todo mundo ali no mesmo propósito. Então, a gente caminha assim de igual para igual. Quando um não pode, o outro sustenta, vai lá. E está sendo luta, mas assim, com vitória. Eu creio que nós vamos ter aí uma vitória, né? E estamos caminhando. Com certeza. E muito... Diga. Não, pode falar. É muito bonito ver quando uma família, a gente depois mais para frente aqui, a gente vai falar muito sobre também, às vezes, o quanto é sobrecarregado para quem cuida, né? A gente fala sempre aqui no Lado a Lado, a gente precisa cuidar de quem cuida também. Os cuidadores também precisam de uma atenção. E que bom que nessa jornada você tem uma família que apoia e que divide essas tarefas, né? Isso é fundamental. Sim. É muito... Porque quando um tem alguma coisa a mais para fazer naquele dia, o outro tem que estar ali para sustentar, né? Porque não pode deixar ele sozinho. Claro. Eles voltam a ser criança, né? Nós estamos ali para isso. São cuidados diários, intensos e muitas vezes 24 horas por dia, né? Sim. Tá bom. Karina,
que você pode contar para a gente? Quais são os principais desafios do seu trabalho de uma enfermeira, né, no setor de oncologia, no dia a dia? O que você acha que é o mais desafiador? Olha, eu acho que o mais desafiador, tanto no começo do tratamento, durante, a gente recebe esse paciente que acabou de ter um diagnóstico de uma doença não boa, né? Uma doença grave. E é uma explosão de sentimentos, tanto do paciente como da família. Então, eles estão todos muito abalados. E a gente, como enfermagem, a gente fica 24 horas com o paciente. Então, acaba que essa pressão vem sobre a enfermagem. Então, assim, o primeiro ponto é a enfermagem. Se eu estou nervoso, é a enfermagem. A família tensa, com muitas dúvidas, e acaba sempre sendo a enfermagem, porque é o que está mais presente ali durante a internação, durante todo o tratamento. Então, como enfermeira, a gente tenta amenizar essa situação, fazendo reuniões com né, com a equipe multi, para tentar esclarecer todas as dúvidas, todas as questões que vão aparecendo, que não necessariamente apareçam no primeiro contato, mas que durante todo o tratamento vão surgir dúvidas. E a gente tenta acolher essa família e esse paciente. A gente precisa criar um vínculo, né, desde o começo do tratamento, para depois conseguir continuar esse tratamento como aliados. E, normalmente, a família ou o paciente, eles têm uma pessoa que eles se apegam mais que outras, aí depende do paciente, até o profissional, né? E até mesmo a parte psicológica dos profissionais. Porque a gente também fica, muitas vezes, abalados. E como a gente se apega também a alguns pacientes com carinho, né? Porque eles acabam tornando uma família. Eles ficam muito tempo com a gente, né? Internados. E mesmo no ambulatório, eles passam bastante com a gente. Então, a gente tem que criar esse vínculo. Eu acho que o maior desafio é saber lidar com essa situação e trazer a família e o paciente para o nosso lado. Sim. São pessoas cuidando de pessoas, né? Exatamente. Então, essa relação é fundamental, né? A gente sabe o quanto para o paciente também, que subitamente, né, no início ali dessa jornada, se vê nessa situação dependente de uma pessoa que cuide dele também ali, né? Dentro do processo todo, dentro dos atendimentos hospitalares. Então, é fantástico quando a gente consegue também debater este lado de quem cuida, né? E aí, para todo mundo que está assistindo a gente, talvez muitos de vocês sejam pacientes nessa jornada, talvez alguns de vocês sejam familiares, talvez alguns de vocês sejam cuidadores. E, no fundo, é sobre como é que a gente torna essa jornada mais afetiva, mais humana, mais individual, no sentido da atenção, né? Para a pessoa num dia a dia de todos sobrecarregados nesse ambiente que a gente vive, né? Acelerado, estressante, com muitas dificuldades. E você, Daniela, a gente queria começar perguntando para você uma questão também que é muito importante, que é quais são os desafios, por exemplo, em relação à medicação, as informações, a comunicação dessa informação sobre, por exemplo, medicamentos, né? Entre a equipe que atende o paciente e quem cuida. Primeiro a gente tem que tirar dentro, né, fazer uma estratosfera dentro da oncologia, porque alguns tipos de tumores já têm até preconizado pelo próprio Ministério da Saúde algumas linhas de tratamento, né? O que a gente vê em câncer de pulmão hoje, primeiro que o paciente, ele já chega para nós muitas vezes num estágio mais avançado. O COVID, Guta, nos ajudou só num ponto. Talvez ele tenha amplificado esse cuidado que a gente passa a ter com a parte respiratória. Então, muito do que a gente vê, do que a gente já está até aguardando, é um incremento no número de diagnóstico em casos de câncer. E o câncer de pulmão, ele vem despontando. Então, aí tem todos os estudiosos, cientistas que vão em busca disso. O que a gente observa é que a população tem pouco conhecimento sobre o que cabe a o que é de direito, de fato, né? Sim. Tanto que eu brinco, eu falo, tanto que agora a gente tem consulta pública aberta com alguns medicamentos para incorporação pela Conitec. A Conitec é um órgão que estuda e analisa no Brasil se ele vai incorporar aquele medicamento no SUS ou não, né? Dentro do nosso mundo SUS. E a gente observa que as consultas abrem, tem pouca participação da população, mas porque
tanto a população, seja o cuidador, o familiar ou até mesmo o paciente, eles não têm conhecimento Sim. desta informação. Sim. E se ele não sabe o que ele tem de direito, ele não vai cobrar. Uhum. E muitas vezes ele acha que aquilo já está bom. Não, o acolhimento, a humanização, ter o dia certo para fazer a infusão, receber o medicamento pré-quimioterápico para diminuir os eventos, isso tudo já está pautado. A gente não está fazendo nada além, né, Karina? Do que já nos é proposto. O que a gente precisa é dar voz para essa população, os cuidadores, os filhos, os familiares. E o que a gente faz lá no hospital, a gente tem esses encontros multidisciplinares. Então, eu tenho toda a equipe de apoio, né? O médico, o enfermeiro, o farmacêutico, o fisioterapeuta, nutricionista, a psicóloga. Então, a gente tem encontros onde a gente convida os pacientes e os familiares a tirar as suas dúvidas. Porque no momento do diagnóstico, é tomar uma bordoada. Então, a família, às vezes, não entende. Você está falando, sim. o canal já está cheio, né? Então, o medicamento é uma das etapas. Então, a partir do momento que ele conhece o que é de direito, então a gente vê vários insights em redes sociais falando disso. Só que a gente vê pouco falando dos direitos dos pacientes. Né? A gente vê muito falando, fazemos ações, temos isso, temos aquilo. Vários, né? O terceiro setor, indústria farmacêutica, médicos, a sociedade. Mas observe, o que a gente tem visto nos últimos anos é falando bem pouco sobre os direitos. Tem dever, mas também a gente precisa, né, levantar a ideia dos direitos. Né? Isso é fundamental. E o medicamento é um que a gente tem que brigar. Porque para câncer de pulmão, a gente tem bem pouca coisa preconizada no Brasil. Então, independendo do estágio que ele chega, a gente não tem novidade. Na saúde suplementar tem, só que no SUS não. Sim. Então, Sim. é por isso que nós temos que continuar a briga. Né? Cleide, isso que a Daniela falou é fundamental, né? Saber os direitos dos pacientes. No caso da jornada da sua família, como é que vocês... Como é que foi essa entrada em descobrir esses direitos? Vocês estão nesse processo? Quais são as dificuldades? O que te chamou a atenção em relação a isso? Assim, como ela estava falando dos direitos, eu ainda estou fora dessa sabedoria, né? Não tem, assim, muita informação de o que seria direito e o que não tem. A única coisa que eu fui informada pelo hospital, né? Que eles deram um papel lá, que a gente ia até o SUS, que ele tinha um direito de benefício lá, né? Por aí, pelo problema dele, até porque ele já não trabalhava mais também. Sim. E aí a gente foi atrás para ver e acabou que ela conseguiu esse direito. Mas, assim, fora esse, não temos mais muitas informações de muita coisa, não. Certo. Né? É um processo que precisa ser construído, né? Que então, assim, nós não temos muita informação. A única que eu tive foi essa que conseguiu afastar ele. Sim. Sim. Karina, queria te perguntar, para a gente debater um pouco, a gente estava falando aqui anteriormente, né, o quanto a Cleide tem uma rede de apoio como um todo, né, nesse exercício. E você poderia falar para a gente contribuir um pouco com a sua experiência? Tem uma outra questão que é o conflito com os familiares, né? Entre os familiares e a equipe, por exemplo, multidisciplinar que atende. Como é que você vê isso? Onde que você acha que estão os principais desafios dessa relação que a gente sabe que é pressionada por, né, várias tensões? É assim, no caso da Cleide, ela falou que tem todo um apoio familiar. A maioria das vezes, no nosso serviço público, não é isso que acontece. É uma exceção, né? É uma exceção. Na maioria das vezes, a gente tem muitos pacientes, a maioria deles, com problemas gigantescos familiares. Sim. E são problemas gravíssimos. Então, assim, que começa lá atrás e que realmente a gente não vai conseguir resolver todo aquele problema do paciente. Sim. Então, quando a gente vê que tem muito conflito com relação a isso, a gente já programa as nossas reuniões com o serviço social, inclusive, a equipe médica, e a gente tenta abordar o número maior de familiares possíveis, para a gente conseguir chegar num acordo com como vai ser o tratamento, o que a gente vai precisar da família, qual o apoio que eles vão ter que dar para esse paciente, quem vai ser o cuidador principal, inclusive. Então, a gente tenta fazer essa reunião familiar o mais breve possível, né? Assim, logo no começo do tratamento, com toda a equipe multi, a família e o paciente.
E aí a gente tenta chegar num acordo de como será esse cuidado, quem que vai acompanhar esse paciente, porque tem muitos casos que eles não têm nem quem acompanhe nas consultas. Sim. Então, a gente já aciona realmente o serviço social para ver porque a gente precisa de um responsável por ele nesse período de tratamento. Muitas vezes a gente recebe pacientes de fora, né, Dani? Agora a gente está abrangendo um número muito grande de cidades, então eles vêm de longe para tratar. Sim. E aí fica mais difícil ainda, porque as pessoas trabalham, então tem essa dificuldade. Então a gente tenta já no primeiro contato, no contato mais antecipado possível, já organizar essa vida do paciente, esse acompanhamento, quem que vai acompanhar. A gente tenta no hospital liberar algumas coisas. A gente não tem uma estrutura tão boa para acompanhantes, mas a gente tenta providenciar o máximo possível de conforto, né? Um banho, uma comida, a gente tenta proporcionar isso para ter uma pessoa para ficar com esse paciente. Porque muitos, eu não sei se é a realidade, né? A nossa, né? A gente fala muito da nossa realidade. Muitos eles têm dificuldades financeiras, até de translado, de trazer o paciente para fazer um tratamento que seja semanal, vamos supor. Eles falam, não dá para deixar tudo junto. Eles, antes de passar, né, em consulta, eles não sabem muito sobre o tratamento. Então, eles acham que dá para... Não dá, tem que ser os dias certos. Aí, no final do dia, muitas vezes eles falam, é que a gente depende de outras pessoas. Então, você vê que esse apoio também, o que a Cleide e a família faz, é fundamental para o sucesso do tratamento. Sim. Não é só ter a disponibilidade, mas estar disponível. Queria te perguntar um pouco mais sobre isso. Que outros desafios vocês, os farmacêuticos, os enfermeiros, acham que... Quais são os principais desafios de vocês para o monitoramento do uso de medicamentos, a questão da medicação? Como é que vocês veem isso e o que vocês enfrentam? Isso é um capítulo à parte, Guta, porque nós temos pacientes ultraaderentes, né? Ele realiza adesão, a gente tem algumas doenças crônicas que permitem, né, que o paciente faça uso do comprimido. Porque quando é infusional, né, Karina, você está vendo, você tem um fator, né, alguns fatores limitantes, mas quando ele vem, ele faz o tratamento, ao menos que ele tenha um evento, uma reação e tenha que parar. Caso contrário, você acompanha, né? Aí tem toda a parte que a gente tem, o deslocamento, o paciente muitas vezes fica entristecido naquele ambiente. Então, tem os positivos e os negativos do infusional. Na parte do... O infusional é quando vocês aplicam diretamente o medicamento? Quando o medicamento vai direto na veia do paciente. Então não é ele ou o cuidador que administra, não, né? É quando ele vai, aí ele precisa da enfermagem, da equipe médica e do farmacêutico para proporcionar isso. Porque o farmacêutico manipula o que o médico prescreveu e a enfermagem vai lá e administra na veia dele e aí corre por algumas horas. Né? Então, mas aí é controlado, você está ali vendo ele. Tem a parte positiva e tem os negativos. Quando a gente tem drogas, medicamentos orais, você vê que o paciente ele se anima. E assim, tem um fator emocional importante, né? E muitos vêm para nós e falam assim, olha, eu estou levando o comprimido, eu estou indo bem. Está indo bem. Você está evoluindo, você está tendo a oportunidade de tratar de casa. Só que se o senhor não tomar conforme o médico passou, o senhor vai perder a resposta e vai ter que voltar lá atrás. Então, tem pacientes que são altamente aderentes. Né? Principalmente quando a gente tem uma rede de apoio. Mas o nosso grande foco, muitas vezes, para pulmão é homem acima de 70 anos, sozinhos, porque talvez a esposa já morreu, e que tem uma dificuldade com o letramento, né? Não só o ler, né? O ler e entender, porque ler é uma coisa. Entender a prescrição de uso de alguns medicamentos é uma coisa bem diferenciada. Então, a gente vê que quando ele ultrapassa, né? Se ele sai um pouco desse perfil, tranquilo, melhor. Se ele está dentro desse perfil, a gente tem que ter uma rede de comunicação, porque senão em algum momento ele vai perder essa vontade e aí ele nos deixa no tratamento. E dependendo do caso, a gente até opta por internar esse paciente para poder acompanhar, né, Dani, de perto, para realmente o tratamento ser eficaz. Porque senão a gente sabe que vai mandar ele para casa, ele não vai tomar e ele vai voltar muito mais grave. Então, a gente... algumas vezes a gente interna o paciente para poder fazer a químio, as medicações internadas.
E é ruim se você... Desculpa te Não, cortar, imagina, Guta. por favor. Se você pensar no ponto de vista tanto de qualidade, de custo-efetividade. O que é custo-efetividade? Quanto eu estou trazendo de benefícios para esse paciente estar internado? É ruim. Claro. Todo mundo quer ficar no aconchego da sua casa. Sim. E os riscos que ele corre. Todos os infecção, de né? infecção. Então, isso não é bom. Então, quanto mais acompanharmos e compartilharmos informação com o paciente e os cuidadores, melhor é para toda essa cadeia. Sim. Verdade. Cleide, queria perguntar para você agora uma outra questão que aí é do ponto de vista dos cuidadores, né? Você aqui representando as pessoas que cuidam. Qual que você acha? Onde é que está uma falha, por exemplo? Algo que precise ser melhor exercido para quem está nessa jornada de cuidador? Digo assim, o que você acha que falta? O que o sistema de saúde como um todo poderia fazer melhor para informar ou para acompanhar? Ou o que você sente falta nessa jornada como cuidadora que o sistema de saúde poderia fazer melhor? Hoje, acho que a falta que a gente sente é de eles comunicar com nós, colocar nós mais em prática, porque, assim, é uma coisa que pega nós de surpresa, porque a gente não está esperando. Sim. Nós não temos uma formação para dizer assim, né? Eu sei dar um remédio, eu sei, Sim. né? Sim. Então, assim, nós somos pegos de surpresa. Então, assim, se tivesse como, da parte viesse deles, assim, uma assistente social que fizesse uma reunião com esses, né? Quem é o cuidador de fulano? Quem vai ser... Juntar aquelas pessoas e fazer uma palestra, falar, era assim que funciona, né? Passar mais informações para nós, porque nós somos pegos de surpresa de umas coisas que nós não tem, né? Nós não estamos formadas para cuidar. Sim. Mas nós vamos da maneira que nós conseguimos. Nós fazemos o nosso melhor, esperando que nós tenhamos retorno, né? Sim. Porque Sim. ajuda, assim, de informações nós não temos, Sim. né? Nós esperamos muito. E aí, Karina, do ponto de vista de vocês que estão na enfermagem oncológica, quando tem esses ruídos de comunicação, às vezes, ou por falta de comunicação, ou às vezes um ruído mesmo, um não entendimento, quando tem esses ruídos na comunicação entre a família, né, e os profissionais de saúde, o que você acha que pode ser feito? Como é que vocês lidam com isso? O que você acha que pode ser feito para melhorar? Assim, lá no hospital, a gente tem um grupo que é para pacientes de ambulatório e a gente vai estender para pacientes internados. Falando toda essa parte, tanto de medicação, cada equipe fala sobre o seu... O seu mundo. O seu mundo, Sim. Enfermagem orienta os cuidados depois de químio, antes de químio, serviço social orienta os benefícios, farmácias, medicações, então cada um vai orientar a sua parte. Esse é um primeiro contato. Eu falo mais para o paciente internado porque eu estou na internação. Sim. Esses pacientes realmente acontecem, esses ruídos de informação, a família tem dúvida. A gente tenta esclarecer as dúvidas, a gente chama esse familiar. E assim, a gente entende que é um momento de sofrimento e que às vezes você vai falar e ele não vai te ouvir. Então, a gente espera até um pouco ele tranquilizar, passar aquela primeira etapa. A gente vai chamar esse familiar junto com a equipe médica e vai perguntar para ele o que ele entendeu e quais as dúvidas que ele tem. E a partir daí, a gente vai encaminhar para a equipe que é responsável pelo encaminhar da situação. Se é de benefício, como ela disse, a gente encaminha para o serviço social. Tem vários direitos que eles têm, de transporte, de benefícios. Se é da farmácia, no hospital, a gente tem um plano de alta segura. Então, esse paciente, a partir do momento que é sinalizado, ele vai embora daqui 2 dias, 3 dias, até mais, dependendo dos dispositivos que esse paciente tem, do cuidado que ele vai precisar em casa, a gente prepara o plano de alta. Nesse plano de alta, cada especialidade vai fazer a sua parte em relação à família e paciente, porque a gente tenta deixar esse paciente o mais apto possível para viver a vida dele sozinho, sem depender do outro. Para ele se sentir mais valorizado, autoestima. Sim. Mas tem casos que realmente a gente não consegue. Então, a gente o familiar entra no jogo e a gente orienta o familiar. Sim. Por exemplo, a farmácia vem e no plano de alta ela vai orientar quais as medicações que ele vai levar para casa, depois a Dani explica melhor onde ele retira e como ele vai tomar. A enfermagem orienta os dispositivos. Se ele tem uma traqueostomia, a gente vai, junto com a físio, orientar os cuidados que ele deve ter, os equipamentos que ele vai precisar. Aí a gente entra num outro ponto que a gente precisa acionar serviço social para começar a correr atrás desses dispositivos que eles vão precisar.
às vezes precisa de oxigênio. Então, os municípios têm um centro e aí é o serviço social que encaminha e que solicita. Então, nesse plano de alta, a gente consegue ver, junto com a família, qual a maior pendência, tanto no cuidado como nos dispositivos que ele vai precisar, e a gente consegue alinhar isso antes da alta do paciente. Sim. E, Daniela, do ponto de vista de vocês, do ponto de vista farmacêutico, quais são o que você acha os principais conflitos entre autonomia nesse processo todo, né? Autonomia do paciente, autonomia dos familiares. Você observa alguma coisa que possa ser melhorada? Sim. No hospital, a gente tem os residentes, né? Um hospital universitário, um hospital escola. Então, nós temos residentes e estagiários. E uma das residentes, ela tem um cuidado voltado na oncologia, né? Que é um grupo grande, né? Então, a farmacêutica, ela é residente e ela faz esse acompanhamento, o que a gente chama da primeira consulta. Muitas vezes a gente fala coisas que, para nós que trabalhamos, parece ser o básico, né? E quando a gente orienta, e eu trouxe isso para a gente conversar, porque a farmacêutica, ela ficou assim, Daniela, eu falei coisas básicas para nós. Então, muitas vezes a gente acha que o paciente já está... Não, ele acabou de receber a informação. Então, o que a gente acompanha? A gente vê o primeiro dia, que é quando está aquela expectativa, a gente só acolhe, né? Olha, eu preciso orientar o senhor, a senhora, o familiar, seja no seu melhor momento, este é o seu melhor momento. Tem alguns que, tudo bem, eu estou disposto, vamos lá. Tem outros que agendam um dia e voltam e recebem essa orientação. E a gente fala de coisas básicas. Não ande tanto nos transportes públicos porque o senhor está debilitado. Ah, é? Então, você vê que do outro lado, isso talvez seja até mais importante do que eu ficar falando para ele a constituição do remédio. Sim. Então, aí a gente fala sobre o fato até de comer. Em alguns tratamentos, né, quando você come com a colher de alumínio, te dá uma reação ruim na boca. E o paciente deixa de se alimentar. Então, a menina, sei que ela está estruturando, ela reestruturou as consultas, os pacientes estão saindo com uma cartilinha. Então, a gente percebe que eles estão diminuindo o retorno para perguntar sobre isso. Fantástico. E o que a gente vê, o fechamento, quando a gente faz a orientação da alta segura, daí um tempo a assistente social liga. Antes, a principal queixa que a gente tinha era, eu não sei onde retirar os medicamentos. Hoje isso já não existe. Então, a orientação está chegando, não que 100%, claro, porque, né, processo. estamos em processo, mas pelo menos a informação está sendo desenvolvida com o paciente. Fantástico. Cleide, nessa sua jornada, muitas vezes quando a gente está nesse papel de cuidador, né, ali do familiar, a gente acaba entrando em contato com outras famílias, né, que enfrentam o mesmo desafio. O que você observa, assim, de ruído também, de comunicação? Ou alguma coisa alguma informação que você recebeu e, poxa, isso foi fantástico? Onde você acha que esse ruído de comunicação vai desde, por exemplo, palavras que a gente, como leigos, não entende, né? Quando você começa, depois, com o processo, com o tempo, você vai aprendendo. Mas, no começo, muitas palavras são difíceis, né? O entendimento, o letramento. O que você observa, assim, não só no seu caso individual, da sua família, mas também das outras famílias que você acaba lidando ali, né? Na jornada. Quando a gente começa a conversar com outras pessoas, a gente ouve de tudo, né? Pessoas que estão passando por tudo que está passando, mas está sendo bem sucedido, porque está sendo bem acompanhado, bem assistido. Como eu percebi a conversa delas, eu vejo que onde elas trabalham é bem, né? A gente vê que os pacientes são bem acompanhados, são bem assistidos, são ajudados, né? A saber onde tem que buscar um remédio, o que tem que fazer. E nem em todo lugar a gente sabe que não é assim. Como outro dia eu acompanhei uma moça que chegou no hospital onde eu estava e ela chegou apavorada. Esse hospital aqui, o que você acha desse hospital? É bom? Aí eu olhei para ela e falei assim, bom, muito bom. Ela falou, porque eu estou vindo de um convênio que não está resolvendo meu problema e eu vim parar aqui. Eu falei, então você levanta as mãos para o céu, você está no hospital, isso vai te ajudar bastante, porque assim, eles vão acompanhar do começo até o fim. Se a pessoa durar aí 10 anos, ele vai acompanhar 10 anos, porque é uma luta que eles têm que te ajudar. E se você for sozinha, você não acompanha, não. E convênio, eles não estão, assim, preparados para essas doenças. O convênio não está preparado para acompanhar, porque lá tudo você depende de uma espera.
Você vai marcar um exame, tem que esperar. E o SUS, não. Ele sabe que a doença é avançada e tem que correr atrás do tempo, né? Então, eles acabam correndo mais atrás do paciente para ajudar de forma melhor. Então, eu falei, os ruídos que a gente escuta são coisas que tem hora que assusta, mas a gente que tem um pouco mais, já está caminhando mais um pouco na frente, a gente tenta ajudar o outro passando um pouquinho de experiência, para eles caminhar junto e levar o paciente diante até o dia que for permitido. Karina, a Cleide tocou num ponto que é essa angústia do tempo, que a gente sabe, né? Contra qualquer doença tem uma pressão do tempo muito grande, isso exerce. Conta pra gente um pouquinho, por favor, como é que é a jornada, por exemplo, diária, o dia a dia ali na enfermagem oncológica, como é que vocês lidam com essa questão do tempo, aonde que o tempo caminha a favor, aonde que o tempo é uma pressão, né? Como é que é um pouquinho do seu dia a dia? Assim, o nosso dia a dia, na internação, por exemplo, o paciente chega, na maioria das vezes, transferido, vaga cedida, né? Porque a gente não é porta aberta. O que acontece depois da pandemia, não sei se o pessoal ficou um pouco sem saúde e agora estão chegando muito mais graves. Então, realmente, o tempo faz a diferença. Só que, assim, para a gente começar a tratar, a gente precisa fechar diagnóstico, precisa da biópsia, tudo muito bem, tudo certinho para poder definir o tratamento. Depois, aí o paciente chega normalmente, faz os exames complementares, né? Porque ele já vem com uma biópsia, ele só é aceito com a biópsia, então a gente faz os exames complementares. Aí é traçado um plano terapêutico, que vai ser o plano de cuidado desse paciente, é individualizado. Cada paciente tem um cuidado específico, né? Dependendo da doença. E aí a gente começa, normalmente, a gente não tem problema com quimioterapia de demora. A partir do momento que a equipe médica define o tratamento, a gente já encaminha para a farmácia e é rápido. A gente não tem problema quanto a isso, esse atraso. Eu acho que é isso. A demora que a gente entende é assim, por exemplo, o paciente, como ele está vindo muito grave, eu não consigo tratar esse paciente de cara, mesmo que ele tenha biópsia. Eu preciso estabilizar o paciente. Eles estão chegando pra gente com uma doença muito avançada e infecções. Então, primeiro eu preciso tratar essa parte. E aí vem o desespero da família. Porque ele precisa começar a tratar. Só que se eu começo a tratar esse paciente com quimioterapia, do jeito que ele chegou, ele não vai aguentar a quimioterapia. Porque para aguentar a quimio, ele precisa estar bem, ele precisa estar comendo, ele não pode estar infectado. Então, eu preciso primeiro estabilizar esse paciente. E isso pode ser que atrase um pouco a quimio. Mas, na verdade, não é um atraso. Eu preciso recuperar esse paciente, né? Claro. Essa força desse paciente. Eu preciso saber se ele está nutrido, se ele não está infectado, para depois a gente iniciar um tratamento, que é a quimioterapia, que é um tratamento mais pesado, né? Que vai realmente causar o impacto nele. Sim. E, Daniela, conta um pouquinho pra gente no dia a dia, assim, em que momento se dá esse contato, por exemplo, do farmacêutico com a família, com o paciente? Como é o dia a dia de vocês? No hospital, nós estruturamos, porque isso vai de hospital para hospital. A disponibilidade, né, do farmacêutico estar ali na oncologia, não só para manipular. Então, nós, com a ajuda dos residentes, hoje nós conseguimos estar presente, né, em 3 momentos. Na hora que ele faz o diagnóstico, que seria o que a gente chama de primeira consulta, que é uma consulta muito mais demorada, muito mais envolvente, muito mais detalhada. Né? Onde ele pode chamar todos os familiares, é um agendamento. Geralmente, se o paciente está bem, é logo depois que ele sai do consultório médico com a prescrição. É antes da primeira quimioterapia, né? Porque ele precisa saber, ele precisa estar disposto, ele precisa entender. Depois, se ele faz alguma troca, então, se ele reduziu, se ele aumentou, se ele incluiu medicamentos, é um outro momento que eu abordo ele presencialmente, porque nos bastidores a gente está todos os dias. E depois, quando a gente tem os encontros multidisciplinares, que a gente faz esse encontro, é até bem descontraído, né? Por mais que o câncer ainda é uma doença que pouco falada e discutida, e muitos familiares ainda nem falam a palavra, a gente tenta tornar esse ambiente mais acolhedor, mais humanizado. O que a Karina falou é uma coisa que a gente vem observando. Os pacientes estão chegando em um número maior, com doença mais avançada. Então, eu acredito que tudo isso seja pelo próprio período que nós ficamos sem fazer diagnóstico, sem fazer exames, né? Sem fazer exames, mas também porque nós ficamos 2 anos sem cuidados, né? Então, tudo isso tem um
preço, que talvez seja isso, mas a gente também não pode esquecer, Guta, que o Brasil está se tornando um país de pessoas que têm uma idade mais avançada. Como nós estamos nos preparando para isso? Sim. Porque a oncologia, hoje, a segunda causa de morte pode se tornar a primeira muito fácil, né? Dependendo dos números que a gente chega, ou o que isso quer dizer. Quanto mais tempo a gente viver, maior a probabilidade de desenvolvimento de um tipo de tumor, de um câncer, e a gente vem observando. Sim. Então, como nós estamos nos preparando para esse acolhimento? Então, isso é uma coisa que a gente tem que, assim, rotineiramente trabalhar isso na nossa cabeça. Que esse número vai aumentar, só que a gente tem que ter característica de acolhimento. Então, tornar os ambientes mais vivos, com que o próprio cuidador e o paciente, ele mesmo já vai treinando os próximos. Sim. Porque se a gente vê esse número de aumento, será que nós vamos ter profissionais para tudo isso nos próximos anos? Sim. É uma coisa que eu me pergunto quase todos os dias. Sim. Então, a gente tem esse desafio, né? E assim, eu acho que é uma característica do paciente oncológico, hematológico, a família, né? Realmente é um vínculo entre uma família e outra. Sim. Uns cuidam dos outros. Hoje meu pai não pode ficar, o meu acompanhante não pode ficar. O outro já cuida. fica. Então, Sim. tem isso realmente no paciente oncológico. A gente vê que a família é muito presente e um cuida do outro. Sim. Aí eles vão para casa, eles dão notícia pra gente. Um ficou internado, o outro foi para casa, recebe informação, eles passam pra gente. Sim. Ele tá bem, ele precisou voltar pro hospital. Então, existe um vínculo muito grande, rede, né? né? Muito com os familiares, entre Sim. os familiares. E um passa informação, eu tô com uma dúvida assim, chama a Karina que ela te ajuda. Ela te encaminha pro lugar certo, e aí a gente já aciona a farmácia, já aciona quem tem de direito, né? Pra poder, e realmente, por exemplo, um paciente vai embora de alta e, eu vim fazer o exame e não tinha agendado. Ajuda aí, o que eu posso fazer? Aí a gente corre atrás, agenda o exame, pra ele não voltar pra casa sem fazer o exame. Então, realmente tem essa rede, tanto da família como dos profissionais, a gente acaba se apegando até demais. São criados É laços, família, né? Os laços se Fica como estabelecem. uma família mesmo. E dura, viu? Principalmente a gente tem a pediatria oncológica, muitas vezes eles vão, a criança casa, cresce, casa, continua. e eles continuam É tendo. verdade. E a gente já tem paciente com mais de 16 anos de tratamento oncológico, hematológico, a gente vê que eles criam, e eles cobram da gente os encontros. Às vezes eles vão na farmácia, não vai ter mais os encontros? Nós paramos, né, na época da pandemia, por causa da pandemia. Não, mas agora já pode voltar. Não, já voltamos. Fantástico. Eles cobram isso. É E bom. isso é fundamental, né? E é Essa rede engraçado. humana, afetiva. E é engraçado também, por exemplo, hoje eu acordei mal, acordei triste, porque um paciente complicou, precisou ir pra UTI, e a gente fica triste. E aí eu recebo do nada uma mensagem de uma mãe me falando, não, você é um anjo na vida. E sabe, uma mensagem me colocando pra cima, aí a gente esquece aquilo e vamos continuar. E vamos pro próximo. Vamos ser fortes. Cleide, como é que é? Conta um pouquinho pra gente como é aí no dia a dia a rotina de cuidados, assim, por exemplo, com o seu pai, né? Como é que se estabelece? Como é que é o dia a dia de vocês? Dia a dia é como se diz, é corridinho, né? Você amanhece o dia, já começa desde madrugada os primeiros medicamentos, né? Porque ele não toma esses medicamentos para o câncer, né? Ele está tomando medicamento para resistir ao tratamento. Porque Tá nessa fase. porque quando ele vai fazer quimio e rádio, é lá, né? Então, em casa, ele toma mais medicamento de rotina mesmo, para segurar aí a barra e aguentar o tratamento. Então, já começa de madrugada, aqueles medicamentos de hora em hora, que tem que ser feito. Aí vem de manhã, vem para o café da manhã, aí recusa, não quer, outra hora vomita, aquelas coisas, tem que dar remédio. Aí volta, vai para o banho, aí depois do banho vai para o sol. Outra hora ele quer tomar sol primeiro para depois ir para o banho, porque está com muito frio, porque ele sente muito frio, né? Não sei se todos eles que fazem esse tratamento têm isso, mas meu pai tem muito isso. Sente muito frio, aí a gente leva para o sol, aí vem para o almoço. E assim, ele não almoça, ele belisca, né? Ele pega, come um pouquinho, um pedacinho de uma fruta, aí vai uma bolachinha com um golinho de café. É tudo parece uns passarinhos comendo. Mas vai no dia a dia, é assim, essas paradinhas de alimentação, porque conseguir alimentar ele como a gente alimenta uma pessoa normal, não. Café da manhã, almoço, janta, café da tarde, não, é de hora em hora, né? Para conseguir manter eles ali alimentados, para não passar do limite deles, porque se deixar, nem come, né? Só se deixar, tudo empurra. A gente é que vai sempre insistindo, aí vai
dando força, conversando, brincando, jogando piadinha, né? Para ver se alegram. Tem dia que tá bem abatidinho, não quer graça, e a gente tem que caçar jeito de brincar, para descontrair, né? Porque senão eles ficam naquele mundinho que fecha ali, que é só deles, e aí fica ali. Então, para que isso não ocorra, a gente junta um filho ou dois que tiver por ali, faz uma brincadeira, chama lá para fora, para poder distrair. Sim. E assim nós vencemos mais um dia e vem pro próximo. Fantástico. É assim. Um dia de cada vez. É um dia de cada vez, né? E cada dia que vai passando, você vai vencendo, você fala, meu Deus, vencemos mais um dia. Mais um, né? Mais um. E vocês já enfrentaram, assim, por exemplo, uma coisa que a gente sabe que é comum, causada por diversos fatores, que é a recusa do medicamento, quando a pessoa não quer tomar o medicamento. Você já chegou nesse ponto, às vezes, com seu pai? Talvez por uma depressão, talvez por, né, uma resistência dele não querer tomar a medicação? Olha, nós passamos por esse processo. Eu até não sabia nem que era depressão, porque ele fechou no mundinho dele, ficou ali, e aí a gente viu que estava ficando diferente. Aí minha irmã ficava, ele está se entregando. Eu falei, não, filho, não está se entregando. Ele só está isolado num mundo que a gente está vendo que não é dele. Vamos levar para o médico e ver o que o médico vai falar. Aí levamos, chegou lá, a médica, ele está deprimidinho, aí passou um calmantinho para ele, foi que ele deu uma melhorada. Mas eles passam. Aí, às vezes, você vai dar um medicamento, não quer. Isso. Né? E aí, como é que vocês lidam com isso, quando ele não quer tomar um medicamento, por exemplo? Porque eu sei que é muito comum. Né? É comum e é difícil, porque eles ficam bem teimosinhos, né? Então, aí você tem que estar conversando, levando na conversa. Pai, o senhor precisa tomar, porque isso aqui vai ser bem para o senhor. Né? Ele toma muito remédio para vômito também, aí você tem que tomar, porque se o senhor não tomar, o senhor não consegue se alimentar. Aí, se se alimenta, o senhor joga para fora. Então, você tem que ir na conversa, porque se você deixar na vontade deles mesmo, fica difícil. Sim. Né? Mas a gente passa sim por isso. Dani, fala. Tanto que ele teve que tomar esse antidepressivo para poder ajudar ele. Quer dizer, vocês identificaram, um né? pouco as coisas, né? Vocês identificaram alguma coisa ali que não era. Que eu vi que ele estava. Da personalidade dele. E em meio a todos os irmãos, nós somos 6, e em meio de todos esses 6, o que dá mais palavras assim. Tá sempre adiante é eu, até para levar no médico. Se ele estiver passando mal, os outros me ligam e falam, desce aqui que ele não está bem. Aí eu chego lá, pai, o que está acontecendo? Não, eu estou bem. O senhor comeu? Comi. O senhor comeu, pai? O senhor comeu 2 vezes e vomitou 1. O senhor tomou remédio e jogou para fora. O senhor sentiu 2 vezes dor no peito, o senhor está bem? Desse jeito? Não, eu estou. O senhor vai para o hospital agora. Então, se eu der a palavra que ele vai para o hospital, mesmo fazendo birrinha, ele vai. Mas se é os outros, ele não serve. Sim, então, assim, você tem que estar sempre ali presente. Sim. E foi aonde a gente identificou que ele estava com essa depressãozinha e acabou tomando remédio e deu uma acalmada. Sim. Ajudou a caminhar. Você falou um pouquinho, o que a Cleide falou, você falou um pouquinho, Daniela, lá atrás, sobre um ponto muito importante. Queria te pedir se você pode falar um pouquinho mais, que é essa questão da autoestima do paciente, né? Ele se sentir bem e aceitar a medicação. Você citou o exemplo, né? Quando é infusão, quando ele passa para um tratamento oral. Como é que o que você acha que pode ser feito para conversar mais com as famílias, os cuidadores, para identificar esses momentos, lidar com esses momentos, esses altos e baixos da jornada? Eu tenho certeza que a família é parte fundamental do tratamento. Mas nada é mais importante do que o paciente. Então, é importante a gente ter, como as Cleides, né? Como a nossa Cleide aqui de hoje, a gente precisa ter as Cleides nas famílias, porque o paciente, ele precisa ser guiado, e ele escolhe uma pessoa que o guia. Até intuitivamente, eu acho que ele acaba navegando com essa pessoa. E muitas vezes, quando a gente precisa agir no paciente, a gente identifica essa pessoa, e é por essa pessoa que muitas vezes você chega no paciente, e empoderando as Cleides para que elas nos ajudem nesse tratamento. Eu gostaria que, e a gente já tem, né? Futuramente a gente trabalhasse, tivesse o desenvolvimento de mais drogas orais. Porque, querendo ou não, para ela, talvez é mais fácil ou mais difícil o comprimido oral. Mas o paciente, ele acredita que ele está numa fase de grande evolução. Claro. E como ele correlaciona com outros tipos de câncer, como o câncer de mama, que depois de algum tempo, a mulher fica alguns anos tomando uns comprimidos e vida que segue, normal, curada, na cabeça do homem
também em algumas doenças. Homem que eu falo, homem paciente, né? Então, o ser humano. Então, quanto mais a gente tiver o desenvolvimento e o aparecimento, né, desses novos medicamentos, eu acho que isso nos ajuda até no embate com o paciente, né? Então, agora nós estamos numa fase do tratamento que o senhor vai poder ficar na casa do senhor e vai vir aqui para consulta médica de 3 em 3 meses, de 2, porque a gente vai chegar nesse ponto. O que a gente precisa é não receber os pacientes tão graves, mas isso não tem culpado. Claro. Quem é culpado pela pandemia? Nós passamos por isso, ninguém imaginava isso. Então, o que a gente tem que aprender, e até olhando do retrovisor, é como acelerar esses processos, né? Então, a gente vê muito, o Brasil, o SUS é maravilhoso, eu sou altamente defensora do SUS. Eu também. O que ela falou, eu falei, nossa, me enche de orgulho, né? O convênio é tudo fragmentado, no SUS você vê. E é verdade, então ele passa desde a nutricionista que vai falar para ele assim, ó, o suco de maçã, nesse momento que o senhor está querendo tomar, não pode, porque tem uma interação lá com o seu remédio. Aí vem o fármaco, até um psicólogo, e uma coisa mais normal é o paciente idoso, muitas vezes no diagnóstico, desenvolver uma depressão. Ele precisa ser resgatado. E ó, a nossa Cleide ali resgatando o pai dela. Então, a gente precisa multiplicar a fala da Cleide, né, junto. O que a gente precisa é que a Cleide tenha esse polo de apoio nas instituições. Porque não é só um hospital, que é um CACOM, NACOM, que tem que ter essa rede. Isso tem que ser esparramado, difundido para todos. Desde a unidade básica de saúde, que trabalha a prevenção. Então, eu acho que o Brasil ainda é muito jovem, perto de outros países. A gente está caminhando nessa evolução, só que precisamos investir mais no SUS. Então, com certeza. Para que todos possam ser atendidos da mesma maneira. Porque o que adianta o medicamento oral estar na saúde suplementar se o paciente não tem acesso, se demora? Então, vamos deixar... Uma palavra que eu gosto muito é um palavrão. Vamos tornar o mundo mais com mais equidade, né? Sim. É isso que a gente precisa para a história ir melhor. Verdade. Né? Com certeza. Olha, gente, é uma conversa absolutamente fantástica. É um privilégio poder ouvir vocês, ver o olhar de vocês que lidam no dia a dia. Eu tenho certeza que para quem está assistindo a gente, ao quanto é importante, o quanto algumas coisas reverberam nas nossas jornadas individuais, seja lá qual seja a sua que está nos assistindo. Mas a gente vai encerrando aqui o papo, mas queria pedir muito, numa rodada final, para que vocês contribuíssem. O que vocês acham importante comunicar para quem está assistindo a gente? O que é importante saber nesta jornada? Muitas vezes a gente sabe e não consegue colocar, praticar, exercitar. Enfim, uma consideração final, começando com você, Daniela. O que você diria para todo mundo que está assistindo a gente e que, de alguma forma, está neste enfrentamento contra o câncer de pulmão? Eu acho que são 3 frases que eu trabalho isso quase que diariamente, né? Cuide de quem cuida. Né? Isso, para mim, eu acho que é muito importante. Fantástico. O outro, busque os seus direitos. Eu não sei quais são, né? Mas vai lá. Todo mundo hoje, todo mundo é muita gente, mas as pessoas têm internet, têm acesso, tem um neto que tem um filho. Busque pelos seus direitos. A gente vê que as instituições como o Lado a Lado, eles ajudam isso na comunicação. Então, entre nos sites, busquem informações. E o último, faça uso do medicamento de forma correta, para que toda a equipe possa te ajudar nesse tratamento. E se eu tiver um segundo, a gente precisa dar vazão, né? Dar ouvidos, dar empoderamento para o paciente, para ele se observar nesse cuidado. E isso são palavras que eu acho que fazem toda a diferença para quem está do outro lado esperando um cuidado. Não só o paciente, mas o cuidador também. Fantástico. Karina, o que você gostaria de deixar aí como mensagem final? Eu acho que principalmente lutar pelos seus direitos,
né? Sendo medicação, todos os direitos que eles têm. Sim. E grite seus medos, suas dúvidas, né? Pra gente poder ajudar esclarecendo. E se a gente não conseguir, a gente vai atrás de quem consiga, né? Sim. Nessa jornada, muitas vezes as pessoas interiorizam, né? Os seus medos, as suas fragilidades, tem medo de se expor, a questão que você falou, que muita gente até hoje, né? Isso era uma prática mais antiga das pessoas mais velhas, de não falar a palavra câncer, né? Fala aquela doença ali. E isso é uma cultura que a gente precisa mudar, porque, sobretudo, o câncer de pulmão, que numa linha do tempo é um câncer extremamente evitável, né? Então, e quanto mais cedo você diagnostica, mais as chances de cura já estão, assim, a medicina vem avançando espetacularmente e a gente consegue, então, na verdade, uma grande luta, como você falou, é verbalizar, né? É falar, é colocar mesmo para fora suas dúvidas e seus medos para enfrentar, né? De maneira mais leve essa jornada que é tão pesada. E você, Cleide, o que você gostaria de dizer assim como palavra final para quem está assistindo a gente? Eu vou falar como Dani e Karina. Sim. Vão atrás dos seus direitos, né? Que eu Fantástico. nem sabia. Agora estou sabendo. Sim. E como Cleide cuidadora, o que eu quero dizer é que você passe para o seu paciente o maior amor possível, que puder, né? Assim, se mostrar que você está ali para o que der e vier. Segurança, né? Tem que passar muita segurança para eles. E que se tiver algum paciente também que estiver nos ouvindo, força, foco e fé. Porque é o que você vai diante aí caminhar, né? Isso. Porque os demais, tá aí a medicina está aí, está avançada. Hoje, graças a Deus, é muito difícil você receber um diagnóstico desse, de repente já vai partindo e vai embora, porque já tem um tratamento aí, que antigamente era mais difícil. Até descobrir o que estava acontecendo, que deixou de acontecer, já tinha partido, né? Sim. E graças a Deus hoje está avançada a medicina, então assim, vamos caminhar aí, seguir em frente, que vida que segue, né? Ah, fantástico, gente. Muito obrigada, viu, pela participação Obrigada de a vocês. vocês. Muito obrigada, Cleide, por tudo que você falou aqui. Muito obrigada, Karina, sua sensibilidade. Daniela, sua experiência fantástica. Obrigada. E para você que está nos assistindo, muito obrigada por... essa empatia, essa vontade, esse desejo de saber mais como lidar, né? Essa ação aqui, esse episódio do Lado a Lado Cast, ele faz parte da campanha Respire Agosto. No mês de agosto, é uma campanha que foi lançada em 2018, há 5 anos já, pelo Instituto Lado a Lado pela Vida, o LAU, como a gente carinhosamente chama o Instituto, que tanto faz para auxiliar, tem uma missão de compartilhar conhecimento, informação. Para você que quer saber mais sobre os seus direitos, o Instituto Lado a Lado pela Vida tem uma excelência, uma expertise, né, porque trabalha com essa advocacy, né, em prol da defesa dos direitos do paciente nessa jornada. Então, se você achar importante conhecer pessoas que lidam com esse enfrentamento ao câncer de pulmão, compartilhe, você encontra, pode assistir esse episódio em diversas plataformas, em diversas mídias sociais, e se você acha que vai ajudar alguém, compartilhe todo esse conteúdo, esse conhecimento que a gente trocou aqui. Foi um privilégio, viu? Muito obrigada por ouvir vocês e muito obrigada a você que está aí junto com a gente nessa missão de levar mais informação a quem precisa. Muito obrigada e até o próximo.